E como ele me convidou para tratar da mensagem, eu, como não sei nada, não prego nada, não sou eu, graças a Deus que eu descobri na minha certidão de nascimento que eu sou do Espírito Santo. Eu fiquei olhando assim, falei, eu não sabia. Meu nome é Ivalter do Espírito Santo. Rodrigues é o sobrenome. Então eu pertenço a ele desde que eu nasci. Pois é, e depois você confirmou quando você nasceu de novo. Puxa vida. Então eu sou dele e ele que me dirige tudo. Hoje eu ainda falei com uma pessoa, é o pastor Nilton. Pastor Nilton, eu sou dirigido por Deus desde que eu nasci. Desde que eu nasci, o Espírito Santo me dirige em tudo, tudo, tudo. Então, a minha função hoje é pregar o Evangelho de Cristo e agradecer a Deus por tudo que Ele faz por mim. Então, mais uma vez, eu, como recadeiro de Jesus Cristo, eu não posso deixar de dar o recado que Jesus Cristo pede para mim. Então, nós vamos tratar novamente do novo nascimento. Eu sou obrigado por ele, porque eu sou recadeiro dele. Eu não posso deixar. Como os irmãos sabem, nós temos mensagem toda quinta-feira com esse título, O Recadeiro de Jesus Cristo. Então, nós vamos fazer a leitura aqui no capítulo 3 de o apóstolo João escreveu aqui, o apóstolo não, o João Evangelista, ele escreveu aquilo que Jesus falou. Com quem que Jesus falou? Com um grande personagem, um homem importantíssimo, que muitos pastores gostariam de tê-lo como um membro da sua igreja. O homem sabia tudo, um homem muito importante na época, ele era presidente de sinagogas judias, ele era pertencente ao Sinédrio, que era uma organização muito fina, e era príncipe em Israel. E ele foi para o lugar certo, tinha uma qualidade que muita gente não tem. Qual que era a qualidade? Humildade. Ele foi humilde em procurar Jesus Cristo. Muita gente não faz isso. Uma pessoa me perguntou, pastor, por qual é o pecado que leva as pessoas para o inferno? Eu falei, irmão, é a soberba. O soberbo não admite que precisa nascer de novo. O soberbo não admite que tem que agradecer a Deus. O soberbo acha que ele é que tem que se agradecer a si mesmo, porque ele faz as obras que vai fazer com que Deus tenha que abrir a porta do céu para ele. Então, o soberbo vai para o inferno. Tá? É o soberbo. O senhor acha que Adão foi soberbo? Claro, Adão foi soberbo. Por quê? Porque ele não creu na palavra de Deus. Além de soberbo, ele foi incrédulo. Não é que ele desobedeceu. Ele não creu. Se ele tivesse crido, ele não tinha feito o que ele fez. Então, este homem procurou Jesus. E o nome dele era Nicodemos. Eu, como não fui pego a laço, eu não fui pego a laço. Eu estudei as religiões. Todas elas. Sei por quem abriu, por quê, qual foi a briga que teve. Eu fui saber por que só na Assembleia tem 4 ramificações. Então, é isso. E aí eu fui estudar essa vida desse homem. Falei, puxa vida, se esse homem precisa nascer de novo, imagina eu. Foi aí que eu tive o privilégio glorioso de saber que para nascer de novo tem que estar em Cristo. Mas Deus é tão chato assim? Não. É que ele enviou Jesus para salvar. Não é que ele é chato. Se eu incumbir uma pessoa de fazer determinado trabalho e eu ir lá e fazer, estou sendo ingrato com aquele que. Então Deus não quer ser ingrato com o filho dele. Ele só gera uma pessoa para o reino dele quando a pessoa está em Cristo Jesus.
E aí foi que eu fiquei 2 anos esperando quem me ensinasse como está em Cristo, que eu descobri que estando em Cristo eu seria uma nova criatura. Tudo por causa desse homem. Eu falei, eu quero saber. Aí que eu vi, né, que Jesus ensinou este homem até chegar no ponto que ele conhecia a Bíblia, conhecia a história, e ele, então, Jesus fez uma comparação entre o que ia acontecer com ele e o que aconteceu lá no passado, quando as serpentes venenosas picaram o povo judeu, que Deus, então, enviou umas cobras venenosas ali, exatamente por isso, e pediu, né, que Moisés, quando ele foi incumbido de falar com Deus sobre aquelas cobras que estavam matando tanta gente, e Deus então mandou que ele fizesse uma serpente de bronze, colocasse numa madeira, e aqueles que fossem picados pelas cobras venenosas, ia lá, olhava para aquela serpente, e o veneno desaparecia das veias dele. Falei, tá aqui, tá aqui. Ninguém me ensinou como está em Cristo. Mas aí eu descobri. Para estar em Cristo tem que crer na promessa que ele fez. Não tem outro jeito? Não. Então vamos fazer essa leiturinha só para os irmãos lembrarem, né? Vocês estão de castigo, estão em pé e eu também estou. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre de materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Muito obrigado, papai, por ter a tua palavra na nossa própria língua, por descobrir através dela quanto o Senhor nos amas, a ponto de ter enviado o teu Filho Jesus Cristo a este mundo, deixado que crucificasse ele naquela cruz, para que ele naquela cruz ele nos atraísse no corpo dele, nos levasse à crucificação com ele, à morte com ele, à sepultura com ele, para que o Senhor, com o teu poder maravilhoso, ressuscitou Jesus Cristo e ressuscitou juntamente com ele. E ressuscita todo aquele que está em Cristo Jesus. Muito obrigado, papai, pelo Espírito Santo que o Senhor me deu desde que eu nasci. E eu estou entregue a Ele para que Ele me use conforme a tua vontade. E abençoe cada pessoa que está aqui com a bênção gloriosa da alegria de serem teus filhos, Senhor. Se tiver alguém que ainda não nasceu de ti, que tenha a experiência de que eles também foram atraídos no corpo de Cristo naquela cruz. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem, sentem. Eu não precisava mandar vocês ficarem em pé, vocês ficaram porque quiseram. Sentaram agora porque eu mandei, mas eu não sou quem sou eu para mandar em vocês. Então está aqui a maneira que me levou a nascer de novo. Este homem precisava nascer de novo. Quando eu raciocinei aqui nesse verso 7, essa versão não está legal. Fiz um raciocínio, puxa, se esse homem com todas essas qualidades precisava nascer de novo, imagina eu então. Imagina eu.
Eu preciso mais de que ele nascer de novo para poder entrar no reino de Deus. Então, eu fico pensando, quando o Senhor Jesus Cristo falou lá no capítulo 24 de Mateus, versos 35, isso me levou a continuar com a minha mensagem lá, o recadeiro de Jesus Cristo. O que está escrito lá? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não, não. Não adianta querer mudar o método de novo nascimento. Não. Isso que Jesus está falando para este homem, ele continua falando hoje para toda pessoa que quer entrar no reino de Deus. Toda pessoa que quer ir para o céu tem que passar pela morte no corpo de Cristo, pela fé que foi atraída no corpo de Cristo. Eu fiquei pensando, por que Jesus atraiu todos no corpo dele? Pastor, como é que a gente recebe a revelação de que nasceu de novo? Onde que você estava quando Jesus atraiu todos no corpo dele? Onde você estava? Se você estava presente, você foi atraído também. Então a experiência é essa. Se você foi atraído no corpo de Cristo, você foi crucificado com ele. Por quê? Porque a promessa de Jesus, ela está no presente, ainda está em vigor. Mas a crucificação com Cristo está no passado. A crucificação, a morte e a ressurreição está no passado. É uma lei que está em vigor. Acreditou que foi atraído no corpo de Cristo, já está no reino de Deus. Então, é uma experiência que toda pessoa que quer entrar no reino de Deus é clamar a Deus por fé, que foi atraída no corpo de Cristo. Deus vai dar fé de alguma maneira. De alguma maneira. Eu não me esqueço de um trabalho que eu estava fazendo lá no Paranazão, há muitos anos atrás. Chegando lá, o Paranazão, na época, ele enchia e jogava o povo para o barranco. Os moradores das ilhas precisavam ter um bom motor, uma boa canoa, porque levava tudo embora, porco, cavalo, galinha, a enxurrada levava tudo. E tinha um senhor numa casinha, casinha não, uma arapuca lá de palha, e eu fui lá falar com ele. Bom dia, bom dia. Como é que você está? Graças a Jesus Cristo, estou bem. O senhor conhece Jesus? Oh, eu conheço. Eu fui atraído no corpo dele. Fiquei pensando, olha só, vim trazer a mensagem. Como é que você creu que você foi atraído? Eu vi na Bíblia, olha lá, está vendo aquele? A enxurrada trouxe uma Bíblia. Eu deixei secar, pus no sol, deixei secar, e abri a Bíblia e calhou de eu pegar em João 12:32. Parabéns. E lá naquela casinha, lá em cima daqueles pau, lá, quem que mora? Ali mora uma senhora de cor. E eu vou lá. Aí fui lá, no meio do mato lá. Bati palma e saiu uma senhora de cor. As casas eram em cima de 4 pés, assim, de madeira. Ela saiu lá e... Boa tarde, vó. Tudo bem? Tudo bem, graças a meu Jesus. Oh, a senhora conhece Jesus? Conheço. O senhor está vendo esses leitãozinhos aí, esses frangos aí, tudo por dia de Natal. Natal significa o nascimento de Jesus. Falei, puxa vida. Aí me lembrei que naquela época, se você olhar no seu certidão de nascimento, você vai ver que está lá no cabeçalho. Aos 12 dias de setembro de 2024, após o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi feito esse contrato desse templo. Saía em qualquer contrato que você fizesse, estava lá no cabeçalho o evangelho sendo pregado. Desapareceu.
Ninguém sabe como sumiu, mas não tem mais. Hoje eles não colocam mais. Cartório não põe mais. Por que sumiu? Quem será que autorizou? Não sei. Não sei, mas eu tenho notado que não tem mais. Então, quando a pessoa quer, ela encontra a humildade de chegar diante de Deus e clamar por fé. Porque a fé salvadora só Deus dá. Essa fé que as pessoas têm que vai chover, porque o tempo está armado de chuva, isso aí é uma confiança, não é fé. A fé salvadora é dada por Deus, quando a pessoa quer. Porque quando Jesus Cristo fez um relatório dando a Deus aquilo que ele fez, isso está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo João, versículo 4, Jesus dizendo: glorifiquei-te na terra, consumando a obra que o Senhor me deu a fazer. Aí eu fui ver que obra que Deus deu para Jesus fazer. João 3,17. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo da condenação eterna. Aí ele concluiu isso? Concluiu. E agora? Agora, Apocalipse, capítulo 21, verso 6. Aquele que tem sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. O único que pertence ao homem é a sede de salvação, a vontade de ser salvo. Esse vai clamar a Deus e Deus dá. A fé para ele crer que foi atraído no corpo de Cristo, que é o único modo que Deus gera uma pessoa para o reino dele, é quando a pessoa está em Cristo. Segundo aos Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nasceu de novo, é gerado de novo. Precisa estar em Cristo? Precisa. Por quê? Porque Deus enviou Jesus para salvar. Não enviou pastor, não enviou papa, não enviou padre, não, não. Deus enviou o Filho amado. Quando ele olhou para a terra, a gente vê isso lá no Salmo 14, quando Deus olhou para a terra e não viu nenhum justo sequer. E eu fico pensando, Deus deve ter tratado com o filho. Meu filho, eu amo esse povo. Não tem nenhum justo para morrer no lugar dos injustos, você vai ter que ir lá. E Deus, então, enviou o Filho amado. Muitos pastores pregam por aí afora que quando Jesus orou, Pai, se for possível, passe de mim este cálice, que Jesus estava com medo da cruz. Não, ali ele estava fazendo aquela oração para ficar registrado na Bíblia Sagrada que não tem outro jeito de Deus salvar as pessoas se Cristo não tivesse sido crucificado. Se ele não tivesse ido para a cruz, não adiantava nada a morte dele na cruz. Não. Mas como ele foi enviado para isso, ele nos atraiu para sermos crucificados com ele. Então, é uma lógica. Se ele me atraiu, eu estava nele quando ele estava crucificado. Então, ali o tempo já está no passado, não é mais no presente. No presente é a promessa. Crucificação já está no passado. Sabendo isto, que foi crucificado com Cristo, nosso velho homem. Sabendo isso que foi, já ali está no passado. E aí, o único meio que Deus tem para justificar uma pessoa do pecado original é aquele que Adão fez lá no Jardim do Éden, que Timóteo pisou na bola lá falando que a Eva foi a culpada. Não foi a Eva não, Timóteo. Foi o Adão mesmo que não pregou direito para Eva. Esse é o problema desses pastores que não pregam direito a mensagem. Adão não pregou direito para Eva e ela então deu a mancada, creu na promessa do diabo, matou a humanidade. E hoje Deus enviou Jesus, que através da promessa recupera o perdido que quer ser salvo.
Para ir para o inferno não precisa querer. Desde que nasce nesse mundo já está condenado ao fogo eterno. Aí não tem escapatória, não. Assim como todos morrem em Adão, todos ganham vida em Cristo Jesus. 1 Coríntios 15, 22. Então, é assim que está escrito na Bíblia, e Jesus falou: as minhas palavras não hão de passar. Daí eu sou recadeiro de Jesus. Não quero saber de. Não. Se Jesus falou que as palavras dele não vão passar, passa o céu e a terra, mas a palavra dele não hão de passar. Eu dei glória a Deus quando eu vi esse Mateus 24, 35. Até dei uma riscadinha aqui para. Puxa vida, que bênção. Jesus diz que não vai mudar. Os pregadores querem mudar o processo de salvação, mas Jesus Cristo diz que não vai mudar. Tem que nascer de novo para entrar no reino de Deus. Por isso que a minha pergunta é: o senhor já nasceu de novo? A senhora já nasceu de novo? Né? Ali está um jovem que, graças a Deus, com os trabalhos que a gente faz lá em casa. Cadê teu pai? Está aí? Tua mãe está aí? Também não? Pai, que negócio é esse? Eu faço trabalho lá em casa e ele, graças a Deus, nasceu de novo. Fica em fé aí. Esse é o irmão. É um trabalho que a gente faz de terça-feira lá em casa. Ele foi batizado, ele e a filhinha dele. Cadê a tua filha? Ah, você veio direto de São Carlos para cá? Tá bom. Graças a Deus. Fique firme na mensagem, hein, irmão. Firme. Não quero te puxar a orelha mais lá em casa. Eu fico bravo com ele. Oh, rapaz, você para de chorar, você não some daqui. Falei isso para ele. Mas eu sou mal criado mesmo, eu tenho que honrar esse nome. Eu tenho que honrar o meu nome de mal criado. Eu sou mal criado. Né? Tem razão aquele pastor que falou que nunca viu um pastor mal criado que nem eu. Tá certo. Eu tenho que honrar o nome de mal criado. Eu tenho que honrar, é por isso que a gente tem que ser mal criado mesmo. Então, Nicodemos foi um exemplo que está aqui para todas as pessoas ver que as obras aqui não salvam ninguém. Se fosse pelas obras, este homem não precisava nascer de novo. Quando Jesus disse para ele: não te admires de eu te dizer necessário te é nascer de novo, ele deve ter tomado um susto. E Jesus continuou ensinando ele até o capítulo 3 de João, verso 14. Jesus foi ensinando, 14 e 15, como é que era o novo nascimento. E está em vigor até hoje. Então, eu, como recadeiro de Jesus, vou continuar pregando que para nascer de novo tem que estar em Cristo. E para estar em Cristo tem que crer que ele te atraiu no corpo dele. Nenhuma obra realizada nesse mundo pode colocar um pecador no corpo de Cristo. Nenhuma. Nem que dê uma fazenda, né? Não tem obra que coloca uma pessoa em Cristo Jesus. Não. Tem que ter fé dada por Deus para crer que foi atraído no corpo de Cristo na cruz. Por que a fé é dada por Deus? Porque está escrito em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Beleza. Então, é Deus que dá. A sua fé não te leva a ser, crer que Cristo te atraiu, não. Então, é muito importante a gente ler a Bíblia Sagrada com raciocínio. Tá? Não é ler historicamente, não é ler por obrigação. Não. Ler com raciocínio. Quando o salmista falou que nós precisamos meditar na palavra de Deus dia e noite, ele não mandou ler. Mandou meditar naquilo que você lê. Você pode ler um versículo de manhã e sair meditar nele o dia inteiro.
Não é para ficar lendo. Uma pessoa me falou uma vez, pastor, eu vou ficar lendo a Bíblia o dia inteiro? Ele não está falando isso. Está falando para você meditar naquilo que você leu. O que significa isso? Raciocínio. Por que tem que nascer de novo? Porque carne e sangue não entra no céu. Mas eu não tenho nada com isso, eu não fiz nada. Mas você já nasceu morto para Deus. É? Sim. Por quê? Culpa do Adão. Trata com ele. O senhor acha que Adão foi para o céu ou para o inferno? Claro que se ele creu na promessa de Deus, ele foi para o céu. O que os profetas foram salvos a troco do quê? A troco da promessa que estava para vir o Salvador, Jesus Cristo. Se Adão creu que da semente da mulher nascerá um varão que esmagará a cabeça da serpente, se ele creu, amém. Aí a gente chega lá no céu e fala para ele, dá uma briga com ele lá, tá? E que Deus abençoe vocês, e eu já tenho que passar a palavra pro pastor de vocês. Ele é o pastor de vocês? Não, o pastor de vocês é Cristo, né? Mas ele é o pastor dos membros dessa igreja. Então ele está de parabéns, que então, né? Por ter aceitado esse compromisso, que ser pastor não é brincadeira não, viu? Eu peço a Deus todo dia por este amado e falo para aquelas pessoas que eu encontro lá. Você precisa orar pelo pastor Rafael para que o Espírito Santo faça com ele o que ele fez comigo. Eu não faço nada. Então ore pelo pastor Rafael. Ainda falei com uma senhora hoje de manhã, lá na Bela Fonte, lá, de manhã. A primeira pessoa que apareceu lá, uma Maria Alves. Puxa vida, que alegria que eu fiquei. Eu puxei a orelha dela. Você precisa ir à igreja. Você não foi mais, que eu estou sabendo que você não foi mais na igreja. Então, por quê? Porque você vai lá para quê? Por que vocês, membros dessa igreja, nascido de novo, vêm fazer o quê aqui? Vêm buscar bênção? Ou vêm agradecer a bênção que vocês ganharam, que a melhor bênção é nascer de novo? Então o cristão vem na igreja com esse objetivo, agradecer a Deus e ouvir a palavra de Deus. É isso. Mas eu posso ouvir lá em casa. Não pode. Aí eu acompanho lá em casa. É mentira. Mas o senhor está me chamando de mentiroso? Sim, senhor. Lá o telefone toca, lá a campainha toca, lá o menino está com sede, você tem que buscar água. Lá. Aqui na igreja não, aqui você está prestando atenção. Então, o lugar de se agradecer a Deus pelo novo nascimento é aqui. E o lugar de você aprender como nascer de novo e pedir fé para Deus, para que você seja gerado por Ele, é aqui. Mas não posso fazer isso lá em casa? Não, lá não dá. Lá as pessoas não deixam você prestar atenção. E como é que o senhor fica lendo a Bíblia na tua casa? Lá é diferente, eu tenho meu escritório, fecho a porta, e eu fico lá lendo e fazendo, né, respondendo as perguntas que as pessoas me mandam. Eu tive uma briga feia com um pastor lá de Fortaleza, esses dias atrás. E ele falou, puxa, encontrei o seu telefone, que bênção, estou procurando o seu telefone faz dias. Eu te acompanho naquele programa que o senhor tem lá na Bela Fonte. Eu quero pregar essa mensagem. Falei, bem, primeira coisa, eu quero saber como é que eu sei que você me acompanha. Ele falou, porque eu vejo uns patos em volta do senhor lá. E o senhor joga milho para eles, né? Tá bom. Posso acreditar que você acompanha. Mas em pregar essa mensagem, o senhor precisa nascer de novo. Eu estou para ir aí. O senhor me recebe? Falei, não adianta o senhor vir um dia só. Vai ter um congresso agora em abril do ano que vem. Aí o senhor vem, são 3 dias. Aí o senhor pode ficar lá em casa. O senhor vai ouvir
Eu te levo lá, você vai ouvir. Quem sabe o senhor nasce de novo e já volta batizado. Batizado? Faz 40 anos que eu estou batizado. Eu sou pastor de uma grande igreja. Domingo mesmo eu fiz um trabalho muito bom. Numa outra igreja me deu o nome lá da cidadinha que ele foi. Eu falei, você sabe de uma coisa? O diabo está muito contente com o senhor. O senhor está enchendo as igrejas de filho do diabo. O homem não me ligou mais. Ué, eu não sou mal criado? Fala a verdade. Ué, fez um grande trabalho. O diabo está contente, está feliz. Pastor, desculpe, tá? Acho que mostrou o comando aí. Graça e paz, irmãos. Muito obrigado pela manifestação dos irmãos, tá?